Olá, queridos amigos e companheiros, nós estamos mais uma vez reunidos para juntos estudarmos um pouquinho mais o livro As Dores da Alma. E o nosso tema hoje, nada mais, nada menos, o medo. Quem de nós não temos medo? Né? Às vezes por questões tão bobas, tão simples, e aí nos apresenta, né, um patamar da qual muitas vezes nós nos permitimos levar por ele e esquecemos os nossos próprios ideais. Então, o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Ao lançarmos mão da lanterna em uma noite escura, focalizamos determinado lugar, vamos torná-lo evidente. Quando destacamos algo, convergimos todas as nossas percepções mais íntimas para o motivo de nossa atenção, e ao examiná-lo, estaremos estabelecendo profundas ligações mentais através do nosso olhar ligado a esse lugar específico. Focalizar com a lanterna de nossas atenções os lugares, as pessoas, os fatos, os eventos, as coisas em geral, significa que estaremos enfatizando para nós mesmos o que queremos que a vida nos mostre e nos forneça. O espírito unicamente vê o que quer. Dizemos isso do ponto de vista geral, em particular com referência aos espíritos elevados. A percepção é um atributo do espírito. Quanto maior o estado de consciência do indivíduo, maior será a sua capacidade de perceber a vida, que não se limita apenas aos fragmentos da realidade, mas sim à realidade plena. Colocar nossa atenção nas coisas da vida é fator importante para o nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Todavia, é necessário saber direcionar convenientemente nossa percepção e atenção no momento exato e para o lugar certo. Quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Nas oportunidades de crescimento que nos oferecem nossas experiências, temos a possibilidade de validar e potencializar determinadas crenças e conceitos que poderão nos destruturar psiquicamente, levando-nos a uma verdadeira hipnose mental. A partir disso, esquecemos-nos de visualizar o restante do mundo que nos cerca. Passamos a viver simplesmente voltados para a opinião que adotamos como única verdade, assustados e amedrontados entre constantes atmosferas de receio e opressão. Em muitas ocasiões, ficamos parados à margem do caminho, focalizando nossos conflitos, dificuldades e problemas, deixando a vida girar em torno deles. Colocamos nossos dilemas como peças centrais, e quando essas forças conflitantes começam a nos ameaçar, sentimos-nos apavorados. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Ancorados pelo receio, pela desconfiança, criamos resistências, obstáculos e tropeços que nos impedem de avançar. Passamos então a não viver novas experiências, não receber novos pensamentos e não fazer novas amizades, estacionando e dificultando nossa caminhada, o progresso íntimo. As sensações do medo sobrecarregam as energias dos chakras,
do plexo solar e do cardíaco, provocando quase sempre uma impressão de vácuo no estômago e um descontrole nas batidas do coração. Contudo, não seríamos afetados por nenhum acontecimento de maneira tão desgastante se estivéssemos centrados em nós mesmos. Nosso centro não é a nossa mente, nem nossos sentimentos ou emoções, mas é em verdade nossa alma, a essência divina por meio da qual testemunhamos tudo que ocorre dentro e fora de nós. Cada um vê o universo das coisas pelo que é. Vemos o mundo e as criaturas segundo o nível de desenvolvimento da consciência que vivemos. Quanto maior esse nível, mais estaremos centrados e vivendo estáveis e tranquilos. Quanto menor, mais teremos o juiz primário de tudo e uma estreita visão dos fatos e das pessoas. Aprendemos a focalizar e a desfocalizar nossas crises, traumas, medos, perdas e dificuldades, bem como os acontecimentos desastrosos do cotidiano, dando-lhe a devida importância e regulando o tempo necessário a fim de analisá-los proveitosamente. Teremos metas sempre adequadas e seguras que favorecerão nosso progresso espiritual. Não devemos jamais subestimá-los ou ignorá-los. Lembremos-nos de que a beleza não está somente nas flores do jardim, mas antes de tudo nos olhos de quem admira, porque é a forma de olhar que vai diferenciar cada um. Então, desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medo, proporciona-nos uma base sólida de confiança. Modela e forma a nossa sombra, tudo aquilo que nós não admitimos ser, tudo que não queremos descobrir dentro de nós, tudo que não queremos experimentar, um conceito de julgamento para designação de lados rejeitados e da realidade que a criatura não quer admitir ou ver em si mesma, permanecendo, portanto, esquecidos nas profundezas da intimidade, né? Então, modela e forma a nossa sombra, né? Tudo que nós não queremos experimentar, que não queremos reconhecer como verdadeiro em nosso próprio caráter. Por medo de sermos vistos como somos, nossas relações ficam limitadas a um nível superficial, resguardando-nos e fechando-nos intimamente para sentir-nos emocionalmente seguros. Presumimos que o não ver resulta em não ter. Em verdade, não nos livramos do nosso lado recusando simplesmente porque fechamos os olhos para ele, mas porque mesmo assim continuará a existir na sombra de nossa estrutura mental. Incapaz de voar, o avestruz, embora seja uma das maiores aves, esconde a cabeça no primeiro buraco que encontra à sua frente, quando acuado e amedrontado. Esse comportamento do avestruz é uma metáfora adequada para demonstrar o que tentamos fazer conosco quando negamos certas realidades da nossa natureza humana. Recusar-se a aceitar a diversidade de emoções e sentimentos do nosso mundo interior nos leva a viver sem o controle da nossa existência, sem ter nas mãos as rédeas do nosso destino. Ao assumirmos que são elementos naturais de estrutura humana em evolução, frieza, sensualidade, avareza, desperdício, egoísmo, desinteresse, dominação, submissão, aí começa o nosso trabalho de autoconhecimento, a fim de que possamos descobrir onde erramos
e a partir de então encontrar o meio termo, ou seja, não estar num extremo nem no outro. Muitas criaturas têm medo de si mesmas. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carência e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. O ato de arrependimento nada mais é do que perceber nosso lado inadequado. É admitir para nós mesmos que identificamos nosso comportamento inconveniente e que precisamos mudar nossas atitudes diante das pessoas e do mundo. Arrependimento pode ser visto como a nossa tomada de consciência de certos elementos que negávamos, consciente ou inconsciente, projetando-os para fora ou reprimindo-os em nossa sombra. Arrependimento quer dizer pesar ou mudança de opinião para alguma falta cometida. Vocábulo do uso habitual nas lides religiosas. Tomar consciência é uma expressão moderna que significa discernimento da vida exterior e interior, acrescida da capacidade de julgar moralmente os atos. A nosso ver, ambos os termos nos levam à mesma causa. O ato de arrependimento é um antídoto contra o medo. Quem se arrependeu é porque examinou suas profundezas e descobriu que seus desejos e tendências nada mais são que impulsos comuns a todos os seres humanos. Quem se arrependeu é porque aprendeu que é simplesmente humano, falível e nem melhor nem pior do que os outros. Arrepender-se é o primeiro passo para melhorarmos e progredirmos espiritualmente. O Espírito São Luís é taxativo quando diz que todos os espíritos se arrependerão um dia. Há os de arrependimento muito tardio, porém pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criatura não pode tornar-se homem. Porque a lei é essa, todos vamos progredir. Cedo ou tarde, todos vamos encontrar o caminho, né? As manifestações decorrentes da nossa sombra são projetadas por nós mesmos, de forma anônima no mundo, sob o pretexto de que somos vítimas, porque temos medo de descobrir em nós a verdadeira fonte dos males que nos alcançam no dia a dia. Por acreditar que banimos de nossa intimidade determinado princípio que nos gerava medo e baixa estima. É que fatalmente encontraremos logo em seguida esse mesmo princípio materializando-se no mundo exterior, amedrontando-nos e causando-nos desconforto. Os chamados tiques nervosos nada mais são do que impulsos compulsivos de atos ou a contração repetitiva de certos músculos, desenvolvida de forma inconsciente para não tomarmos consciência dos conteúdos emocionais que reprimimos em nossa sombra. Os tiques são compulsões motoras para aliviar emoções e funcionam como verdadeiros tapumes energéticos para conter sentimentos emergentes. A técnica funciona da seguinte maneira: enquanto o indivíduo se distrai com o tique, não deixa vir à consciência o que reprimiu, por considerá-lo feio e pecaminoso. O somático dessas emoções negadas nos causa medos inexplicáveis que nos oprimem, afastando-nos do verdadeiro arrependimento e prejudicando o nosso crescimento interior. Muitos de nós continuamos anos a fio sentindo temores injustificáveis por tudo aquilo que reprimimos. E para evitar que pensamentos ou recordações ou impulsos cheguem ao consciente.
O medo indefinido provém da repressão dos impulsos considerados inaceitáveis que existem dentro de nós e da ausência de contrição de nossas faltas, da não admissão de nossos erros, descompensando nosso corpo energeticamente com o peso dos fardos do temor e do pânico. Dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, as mais graves e incerteza do nosso valor pessoal e as crenças de baixa estima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância, né? Isso gera o medo. Quando estamos envolvidos pelo temor, não conseguimos avançar. Deixamos de ter ideias inéditas, de viver experiências interessantes e conhecer novas criaturas. Dessa maneira, apesar de o banquete da vida ser sempre oferecido a todos de forma semelhante e harmônica, ele passa despercebido. Referindo-se à vida social, esclarecemos-nos a obra basilar da codificação. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida da relação. Uma das manifestações do medo mais problemáticas para as criaturas humanas é a dominada fobia social ou agorafobia. Etimologicamente, agorafobia significa medo da praça, né? Agora é igual praça, palavra oriunda do grego. É o pavor de fazer o que quer que seja em público, né? Conceituamos fobia como sendo um medo superlativo e desmedido, transferindo ao indivíduo lugares, objetos, situações que naturalmente não podem provocar mal algum. Quando a agorafobia se torna crônica, começa a atrapalhar a vida dos indivíduos em todas as áreas do relacionamento humano. O fóbico social receia ser julgado e avaliado pelos outros, pois os comportamentos que mais temem são falar, comer e ou beber diante de outras pessoas, frequentar cursos, palestras, festas, cinemas, ou seja, qualquer atividade social em lugares movimentados. Dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, a mais grave é a incerteza do nosso valor pessoal e as crenças de baixa estima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância. O sentimento de inferioridade é o grande dificultador dos relacionamentos seguros e sadios. Esse sentimento produz uma necessidade de estarmos sempre certos e sempre sendo aplaudidos pelos outros. Tememos mostrar-nos como somos e escondemos os nossos erros, convencidos de que seremos desprestigiados perante os nossos companheiros e amigos. Dissimulamos constantemente, fazemos pose e forçamos os outros a nos aceitar. Quanto mais o tempo passa e percebemos nessa atitude íntima, mais a insegurança se avoluma, chegando a alcançar tamanha proporção que um dia passará a nos ameaçar. Dessa forma, instala-se gradativamente a fobia social, ou seja, o medo que desenvolvemos pelos outros, portanto, representar papéis e scripts que não eram nossos. Tabus, irrealidades, superstições, mitos, conceitos errôneos e preconceituosos que assimilamos de forma verbal ou pelos gestos, abrangendo os vários setores do conhecimento humano, como as regras sociais, as higiênicas, as alimentares e as religiosas, são proporcionadoras de futuras crises das mais variadas fobias. Diversas matrizes do medo se fixaram na vida infantil. Os pais autoritários e rudes, que estabeleceram um regime educacional duro e implacável, impondo normas ameaçadoras e punitivas, criaram na mente das criaturas a necessidade de mentir, de fantasiar constantemente,
Dessa maneira, elas passaram a viver de forma que agradassem a todos, numa enorme necessidade de aprovação e numa atmosfera de insegurança. Tais crianças poderão desenvolver no futuro fobias, cujas causas são a doentia, preocupação com o desempenho sexual, o exagerado cumprimento de obrigações impostas pela sociedade, uma megalomaníaca atuação profissional, a fanática observância a crenças religiosas perfeccionistas e o procedimento extremista de estar sempre correta em tudo que fala e faz. O cortejo dos fenômenos fóbicos poderá ser oriundo de conflitos herdados das existências passadas, dos sofrimentos expressivos vividos no plano astral e dos assédios de entidades ignorantes, mas a matriz onde tudo sempre se interliga é que deverá ser trabalhada e tratada. É a consciência comprometida e ilimitada dos indivíduos em desajuste mental, né? Limitada. O medo será sempre a lente que aumentará o perigo. Segundo a excelência do pensamento de Tito Livio, né? Historiador latino nascido em 59 a.C. Quanto menor o medo, tanto menor o perigo. Então, na questão do livro dos Espíritos 766, vem dizer: a vida social está em a natureza? Aí eles respondem, né? Certamente. Deus faz o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, não é para ficarmos focalizados somente em nós. Temos essa necessidade de ter o convívio social, de estar com as outras pessoas, porque a nossa evolução, ela compreende tudo isso. Precisamos uns dos outros para essa interação, para criarmos esse vínculo, para auxiliarmos uns auxiliando o outro, né? Então, fica aí a nossa frase final, né, desse pensador, né, Tito Livio, que vem nos dizer o seguinte: quanto menor o medo, tanto menor é o perigo. E amanhã nós vamos dar continuidade e o tema que nós vamos trazer amanhã será preocupação. Tudo a ver com a nossa vida do dia a dia, né? O medo, a preocupação, a irresponsabilidade, o egoísmo, tudo isso caminha juntamente com cada um. E nós que temos aí o poder de tomar as decisões, né, de melhorar as situações. Então, diante da nossa situação atual, o medo não é a melhor opção. Quanto maior for o nosso medo, mais estaremos aí diante de situações que acreditamos não resolver. Então é necessário ter, né, as nossas cautelas, procurar viver de acordo com aquilo que nos foi passado, mas não podemos colocar esse medo na nossa caminhada, porque ao contrário de auxiliarmos, ele vai fazer com que as situações pareçam ainda maiores do que são. E na realidade não são, né? Nós que colocamos os nossos problemas, nós que colocamos determinadas situações de uma forma tão gigantesca que quando paramos para perceber e para observar, elas não têm o tamanho todo a qual pintamos. Então, um beijo no coração de cada um. Obrigado por estar aí, né, acompanhando. E eu convido você para amanhã estudarmos juntos a preocupação.